O modo de vida do xamã é quase tão antigo quanto a própria consciência humana, antecedendo em milhares de anos as primeiras civilizações registradas. Ao longo dos tempos, a prática do xamanismo permaneceu vital, adaptando-se aos costumes de todas as culturas do mundo. O xamã está no coração de algumas culturas, enquanto vive na periferia sombria de outras. No entanto, um fio comum parece conectar todos os xamãs do planeta. Um despertar para outras ordens de realidade, a experiência do êxtase e uma abertura de reinos visionários constituem a essência da missão xamânica. O xamanismo é um dos mais antigos, se não o mais antigo sistema de cura conhecido no mundo. Constitui o protótipo do qual derivam muitas outras formas de cura, como a psicoterapia moderna. A jornada xamânica é uma expressão da condição humana e, apesar das diferenças culturais ao redor do mundo, a estrutura mais profunda parece permanecer constante. São arquétipos, imagens primordiais ou padrões instintivos de comportamento com os quais todos nascemos. A origem do xamanismo no Paleolítico liga-o inevitavelmente ao mundo animal da caça. O xamã passou a ser identificado com as criaturas indomadas que forneciam comida, roupas e até abrigo. Eles procuraram se tornar mestres da caça selvagem e invocadores de feras. O sacrifício de animais, os cajados dos pássaros xamãs e as fantasias de animais desempenham um papel importante. Cada vez que um xamã consegue compartilhar o modo de ser animal, ele restabelece a situação que existia nos tempos míticos, quando o divórcio entre o homem e o mundo animal ainda não havia ocorrido. O explorador do Ártico Knud Rasmussen encontrou-se com um xamã esquimó que declarou: "O maior perigo da vida reside no fato de que a alimentação humana consiste inteiramente de almas. Todas as criaturas que temos que matar e comer, todas aquelas que temos que abater e destruir para fazer roupas para nós mesmos, têm almas, almas que não perecem com o corpo e que devem, portanto, ser pacificadas para não se vingarem de nós por levar seus corpos." Para o xamã, tudo que existe no mundo revelado tem dentro de si uma força viva, isso é conhecido como animismo. Esta força vital humana é concebida como uma força divina que permeia tudo. Assim como o corpo humano está conectado à alma, todos os seres vivos também estão conectados pela anima mundi, alma do mundo. Para os xamãs, a depressão, o vazio, a falta de energia, a ansiedade, a apatia, etc., são referidos como perda da alma, uma das doenças mais temidas nas civilizações primitivas. A palavra primitivo não é usada para se referir a um modo de vida obsoleto ou supersticioso como pode ser usado hoje, longe disso, na verdade, os povos primitivos têm um contato muito mais profundo com a natureza e o inconsciente que geralmente falta às pessoas modernas. Se não for equilibrada, esta unilateralidade resulta muitas vezes em neurose e dissociação psíquica. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung escreve: "Não existem mais deuses que possamos invocar para nos ajudar. As grandes religiões do mundo sofrem de anemia crescente, porque os numina prestativos fugiram das florestas, dos rios e das montanhas, e dos animais, e os homens-deuses desapareceram no subsolo, no inconsciente. Lá nos enganamos pensando que eles levam uma existência ignominiosa entre as relíquias do nosso passado. Nossas vidas atuais são dominadas pela deusa razão, que é a nossa maior e mais trágica ilusão. Com a ajuda da razão, asseguramo-nos, conquistamos a natureza. Ainda não compreendemos que a descoberta do inconsciente significa uma enorme tarefa espiritual, que deve ser realizada se quisermos preservar a nossa civilização. Para recuperar a nossa alma perdida, devemos reconectar-nos com os aspectos sagrados dos mundos natural e imaginário. Em algum momento das nossas vidas, todos nós experimentamos um chamado à aventura que perturba a segurança do nosso mundo comum. Esta viagem interior ocorre especialmente durante uma crise existencial, geralmente devido a uma doença espiritual, física ou psicológica. Para ser curado, é preciso tornar-se um curador. Quando somos lançados em uma crise de vida, nossas vidas se transformam em caos e confusão. Podemos não estar cientes do porquê, mas ainda assim sentimos que algo não está certo. O inconsciente está num estado de massa confusa, uma massa confusa ou caos interior, porque não lidamos com o seu conteúdo, mas antes os reprimimos. Este é o grito da alma por crescimento. É o que os alquimistas chamam de nigredo,
ou a noite escura da alma, um período de mortificação e putrefação que é um requisito para alcançar a pedra filosofal, um símbolo da totalidade do ser. Assim como o alquimista que passa por um processo psicologicamente transformador de transformar chumbo em ouro, o xamã também transforma o caos em ordem, ao superar sua crise existencial. O xamã é um mestre do sagrado. Ele é um curandeiro, mago ou vidente que tenta restaurar o equilíbrio psíquico. Isto é cura na sua forma mais fundamental. O xamã era aquele que sabe, aquele que vivenciou e vislumbrou outro mundo, revelado através de um estado alterado de consciência. O recrutamento de xamãs pode ser por herança ou mais comumente, na forma de um chamado, ocorrendo em uma visão ou sonho em que ele ou ela experimenta uma teofania, de encontro com uma divindade, ou através de uma doença que não pode ser curada pela medicina. Está enraizado numa experiência pessoal de vocação. Isto não é apenas uma forte inclinação para seguir uma determinada atividade ou carreira, mas um chamado divino à vida religiosa, para se tornar um curador da alma humana, como entrar no sacerdócio. O padre é uma variante arquetípica do xamã, assim como o psicoterapeuta. A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreve: "E as raízes tanto do sacerdócio quanto da psicoterapia residem no fenômeno primitivo do xamanismo e na existência de curandeiros." Jung havia esculpido uma inscrição acima da porta de sua casa que dizia: "Chamado ou não chamado, Deus estará presente." Isto foi para lembrar a seus pacientes e a si mesmo de sua verdadeira vocação, que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Quando o chamado do neófito ou iniciado é reconhecido pelo mestre xamã, o velho sábio arquetípico, ele deve passar pelas primeiras provas. Assim começa a busca pela sua alma perdida, no mundo dos espíritos, ou o que chamaríamos em termos psicológicos, os conteúdos arquetípicos do inconsciente. A retirada para a solidão através da doença abre o caminho para que ocorra a iniciação interior. É o início de uma jornada visionária, na qual a alma do iniciado se move para o reino imaterial e encontra espíritos, malignos e benignos. A abordagem deste mistério infinito é feita sozinha. Os rituais físicos, solitários e silenciosos são os que se registram mais profundamente no inconsciente. Quando a atitude do nosso ego muda em resposta aos nossos sonhos e visões, o inconsciente responde. O inconsciente é como um espelho. O rosto que viramos para ele é refletido de volta para nós. A hostilidade confere-lhe um aspecto ameaçador, a simpatia suaviza suas características. A jornada para se tornar um xamã pode levar anos. Se o iniciado passar nas provas e for aprovado pelos espíritos, ele se torna um xamã. O elemento central é a morte e ressurreição simbólica do neófito. Depois de tal experiência, muitas vezes acontece que o xamã consegue compreender a linguagem secreta dos espíritos ou animais. Ele tem acesso a uma região sagrada não acessível a outros membros da comunidade. O xamã superou a morte e não é mais a mesma pessoa de antes. Ter contato com os mortos significa estar morto. O xamã deve morrer para poder encontrar as almas dos mortos e receber seus ensinamentos, pois os mortos sabem tudo. Como tal, ele possui informações vitais para os doentes. O próprio xamã não cura, mas sim medeia a cura do paciente com os poderes divinos. É isso que distingue o xamã do neurótico, que não consegue encontrar a cura. Um dos principais trabalhos do xamã é encontrar e recuperar as almas perdidas ou roubadas de seu povo, estabelecendo uma conexão alma a alma. O xamã também pode encontrar e guiar as almas dos mortos, humanos ou animais. Ele é responsável pela direção religiosa de uma comunidade e guarda sua alma. Este é o sinal da verdadeira vocação xamânica, uma condição espiritual na qual se transcende temporariamente a condição profana da humanidade. O neófito não está completamente sozinho durante sua jornada. Muitas vezes conta com a ajuda de espíritos em forma animal, como urso, águia, lobo, raposa, veado, etc. Estes atuam como figuras tutelares ou psicopompos, guiando pelas terras indomadas, onde se deve enfrentar o mais árduo de todos. Provações, ritos iniciáticos necessários para se tornar um xamã. Para os xamãs Ainu do Japão, o mundo é habitado por kami ou espíritos. Os animais são considerados deuses disfarçados, que vivem em seus próprios mundos divinos, invisíveis aos olhos humanos, mas que também compartilham um território comum com os humanos. Von Franz escreve:
Os animais mágicos são frequentemente os símbolos do eu. No norte, geralmente é o urso a personificação do eu para o xamã, porque ele é uma grande divindade da natureza. O xamã adquire do urso seu poder de cura e criatividade. Na África, os leões e os elefantes representam o eu, e às vezes também outros animais mágicos que incorporam o poder divino supremo da psique da natureza. Pelo fato de o self aparecer em forma animal nos sonhos e visões de curandeiros e indivíduos criativos, fica claro que ele é primeiro percebido como uma força inconsciente puramente instintiva, maior e mais poderosa que o ego, mas inteiramente inconsciente. Ela incorpora a sabedoria completa da natureza, mas não possui a luz da consciência humana. Assim como os animais não precisam ser ensinados sobre suas atividades instintivas, também nós possuímos padrões psíquicos primordiais e os repetimos espontaneamente, independentemente de qualquer ensinamento. O caminho em direção ao self consiste em trazer à consciência esses conteúdos inconscientes, equilibrando nossa natureza animal instintiva com nosso modo de vida humano e ético. Os xamãs trazem sua vida interior à consciência criando objetos sagrados, instrumentos musicais, roupas, etc., todos com um significado simbólico e usados em rituais. O xamã passa de uma região cósmica para outra, anda da terra para o céu ou da terra para o submundo. Assim, existem 3 mundos no cosmos xamânico. O mundo médio é o mundo comum como o conhecemos, o submundo é um reino perigoso e aterrorizante dos mortos e o reino do céu é onde residem os deuses. Muitas vezes somos alertados para ter cuidado na jornada para o paraíso, pois primeiro é preciso passar por muitas provações e sofrer. O mundo médio é o mundo dos assuntos humanos e a porta de entrada para o submundo, onde se encontram as estruturas mais profundas da psique, comunhão com o mundo dos espíritos, provações de fogo, desmembramento do corpo, confrontos com forças clônicas e demoníacas que devorar, etc. Os espíritos malignos muitas vezes se transformam em aliados depois que o neófito passa nas provações. O ato canibalístico no submundo representa o potencial de renascimento ou integração da sombra, o lado negro desconhecido da nossa personalidade que contém tudo o que não desejamos ser. Há ouro na sombra, e esse ouro precisa ser extraído e trazido à tona como uma visão psicológica. O analista junguiano Robert A. Johnson escreve, curiosamente, as pessoas resistem mais tenazmente aos aspectos nobres de sua sombra do que escondem os lados sombrios. Tirar o esqueleto do armário é relativamente fácil, mas possuir o ouro na sombra é assustador. Existem 2 lobos lutando dentro de todos nós. O primeiro é mau, o segundo é bom. Qual deles vai ganhar? Aquele que alimentas. No entanto, se você optar por alimentar apenas o lobo da luz, o lobo das sombras ficará faminto e ressentido e atacará você quando você menos esperar. Mas se você alimentar os 2 lobos, o conflito interno se transformará em paz interior. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Em outras palavras, não é apenas o elemento luz que faz a cura, mas sim o lugar onde a luz e a escuridão começam a se tocar. Esta é a união alquímica de opostos que está no cerne da obtenção da totalidade da personalidade. Fatores que parecem ser mutuamente contraditórios, na verdade, coexistem. Quando perdemos isto de vista, tendemos a dividir o mundo, reivindicando o bem para nós mesmos e projetando o mal sobre os outros. O confronto do neófito com a sombra acontece no ventre cósmico da Mãe Terra, nas entranhas do submundo. Em muitas tradições do Ártico, o reino dos mortos se assemelha ao mundo dos vivos, exceto que tudo que existe está de cabeça para baixo ou de dentro para fora. A morte é uma inversão da vida. As árvores crescem para baixo, o sol se põe no leste e nasce no oeste, e os rios correm contra seu curso. O mundo, as fases da vida e a atividade humana diária estão todas invertidas, como reflexos na superfície de um lago parado. Para chegar a este reino, muitas vezes é preciso navegar por território desconhecido ou atravessar um rio negro com uma canoa espiritual ou barco de cadáveres. Estas águas escuras e ferventes frequentemente aparecem cheias de almas infelizes que se contorcem em agonia. A alma do xamã também é retratada atravessando ventos gelados, florestas em chamas, riachos sangrentos, através da garganta e do corpo de uma serpente, etc. Também há visões frequentes de cadáveres e esqueletos de companheiros de viagem que não conseguiram sair vivos.
Afastar-se da vida cotidiana e voltar-se para dentro, em última análise, abre o xamã ao cosmos infinito. O afastamento do mundo leva o xamã neófito através da porta da ferida para um reino de terror e sacrifício, decadência e morte. A destruição torna-se assim instrução à medida que o iniciado se rende às forças indomadas da natureza. Na vida cotidiana, cada um de nós tem que descer para ganhar experiência, encontrar aspectos mais profundos de nós mesmos e emergir novamente, transformado, no processo de iniciação. Embora possamos não escolher conscientemente a descida ao submundo, o eu pode nos enviar para baixo, para o nosso destino, porque é lá que acumularemos a totalidade através da experiência direta dos desafios e conflitos que a vida traz. Os três mundos estão ligados entre si por um eixo mundial central, o Axis Mundi, no centro do qual está uma árvore, pilar ou montanha, símbolos da regeneração perpétua. Talvez a imagem mais popular seja a da árvore do mundo, relacionada à ideia de criação, fecundidade e iniciação e, finalmente, à ideia de realidade absoluta e imortalidade. A árvore do mundo é uma árvore que vive da vida. É uma árvore da vida, bem como uma árvore do conhecimento. Na mitologia nórdica, esta poderosa árvore sagrada é conhecida como Yggdrasil e está no centro do cosmos. Ao seu redor existe todo o resto, incluindo os 9 mundos. Quando a árvore treme, sinaliza a chegada do Ragnarok, a destruição do universo. Cada região habitada tem um centro, ou seja, um lugar que é acima de tudo sagrado. Os xamãs não criaram a cosmologia, a mitologia ou a teologia de suas respectivas tribos, eles apenas o interiorizaram, vivenciaram e usaram como itinerário para suas jornadas estáticas. Através do corpo da árvore cósmica, a vida e a morte se unem. É esta árvore com suas águas vivificantes que une todos os reinos. O corpo da árvore atravessa o mundo médio, a copa abraça os céus e as raízes penetram nas profundezas do submundo, ecoando as palavras de Jung, e nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que suas raízes cheguem ao inferno. Esta grande árvore fica bem no centro do universo, direcionando a visão de uma cultura para o céu, em direção ao eternamente sagrado. Toda a vida brota das águas primitivas que brotam da árvore e se acumulam na sua base, águas ilimitadas, um mar essencial que circula por toda a natureza. Estas águas são o início e o fim de toda a existência, a matriz sempre em movimento que nutre e preserva a vida. A árvore do mundo, expressando sua seiva dourada e leitosa, simboliza o retorno ao centro e local de origem, o lar da sabedoria que cura. Jung escreve, esta grande árvore fica bem no centro do universo, direcionando a visão de uma cultura para o céu, em direção ao eternamente sagrado. Toda a vida brota das águas primitivas que brotam da árvore e se acumulam na sua base, águas ilimitadas, um mar essencial. Depois de passar pelo submundo, inicia-se a ascensão ao reino do céu. O neófito voa através da porta do sol para o reino da consciência eternamente desperta. O sol é o símbolo de quem tudo vê e tudo sabe. O próprio ato de sacrifício no fogo da iniciação torna possível entrar no reino do imortal, pois o fogo queima tudo que é supérfluo e mau. É um processo de catarse. A região solar está além do espaço e do tempo. Aqueles que passaram pela morte renascem como a fênix e perceberam a dupla unidade dos aspectos mortais e imortais da existência humana. O xamã se transforma em águia ou pássaro solar e retorna à fonte, ao Pai Sol. O pássaro do sol é o protótipo do xamã, enviado pelos deuses no céu para aliviar o sofrimento da humanidade, auxiliando na ascensão às regiões celestes. A águia, elevando-se a grandes alturas, entra no portal da imortalidade e é vista empoleirada nos galhos da árvore do mundo. Em muitas culturas, a águia é retratada carregando uma vítima. Isto simboliza inevitavelmente o renascimento para uma ordem superior de existência. A porta do sol que recebeu o xamã sacrificado é a mesma porta que se abre quando a psique está profundamente desperta. O xamã, mestre supremo do fogo, é a personificação de um calor tão intenso que sua luminescência espiritual está associada tanto à pureza quanto ao conhecimento. Alcançar o reino solar onde a consciência está eternamente desperta, buscar a vida para conhecer a morte, esta é a busca, a jornada. O processo de solarização é a ativação deste sol interno, a manifestação espiritual mais elevada da totalidade. Este renascimento pode ocorrer nos ramos mais altos da árvore do mundo.
A morte não é um fim, mas uma transição. Não há morte, apenas uma mudança de mundos. O tema do novo nascimento tem paralelo numa fase anterior, a da regressão e do regresso ao ventre do submundo. A jornada mítica culmina no reino solar. A jornada de vida de um santo culmina no retorno do paraíso à sociedade. A vocação do xamã centra-se nas pessoas, e uma estadia demasiado longa no reino dos deuses pode tornar o regresso impossível. Embora os xamãs passem por experiências individuais na solidão em busca de inspiração, o ritual é, em última análise, um serviço à comunidade. Assim como o xamã renasce, seu povo também renasce. Aprender a integrar-se com os grupos da vida coletiva é muitas vezes visto como o factor mais significativo para quem está doente. Assim como o monomito da jornada do herói, o que se aprende no mundo especial é trazido de volta como um elixir para ser compartilhado entre as pessoas. O xamã adoece apenas para obter o conhecimento necessário para curar a si mesmo e aos outros. Como escreve o historiador romeno da religião Mircea Eliade, o mágico primitivo, o curandeiro ou xamã não é apenas um homem doente, ele é, acima de tudo, um homem doente que foi curado, que conseguiu curar a si mesmo. A idade, assim como o conhecimento, é altamente valorizada nas sociedades xamânicas. Muitas vezes acontece que com a idade vem a sabedoria, e da sabedoria vem o poder. A sabedoria surge quando você para de procurá-la e vive a vida que o Criador planejou para você. As pessoas são ensinadas a serem respeitosas e boas com os mais velhos, pois estes, por sua vez, orarão aos anciões por sua saúde, bem-estar e felicidade. No entanto, nem todos estão prontos para ser donos do poder. O poder pode facilmente corromper até mesmo os xamãs ou qualquer pessoa envolvida no processo de cura, como o psicoterapeuta ou o sacerdote. Ser identificado com o arquétipo do curador é uma forma comum de inflação, onde se acredita ter poderes divinos e que o paciente não é importante no processo, uma tendência humana, demasiado humana. Esta é a sombra do xamã, o mago negro. Esta figura exige autoridade por causa de seu poder e experiência com o mundo dos espíritos. Mas isto é incompatível com o caminho xamânico. A autoridade natural do xamã é o produto da superação de sua turbulência interior e de sua capacidade de curar e guiar os outros. Eliade escreve: os xamãs têm desempenhado um papel essencial na defesa da integridade psíquica da comunidade, e eles combatem não só os demônios e as doenças, mas também os magos negros. O xamanismo defende a vida, a saúde, a fertilidade, o mundo da luz, contra a morte, doenças, esterilidade, desastre e o mundo das trevas. O conhecimento ligado a um estado de consciência superior é talvez o maior meio de combater o mal, ao contrário do conhecimento tradicional sem conhecer o seu real significado, ou seja, não estar essencialmente ligado a ele através do seu simbolismo. É bastante comum que nós, modernos, celebremos feriados e rituais sem saber o seu significado, uma ideia totalmente estranha às sociedades primitivas. A tentação de usar o poder para corromper é grande. É por isso que as provações que os neófitos devem suportar antes de se tornarem xamãs são tão exigentes e têm um efeito humilhante. No cerne da morte e do renascimento espiritual está um modo de vida ético. O xamã adquire conhecimento direto a partir da experiência direta, e daí pode advir a abertura da compaixão e o despertar da empatia no curador. É preciso ter cuidado com a sabedoria imerecida. O mundo da natureza, dos humanos e dos espíritos são todos reflexos uns dos outros. O cosmos tem consciência e sentimento. A visão de mundo xamânica reconhece um parentesco entre todos os aspectos da natureza e é um canal para o conhecimento dos ancestrais primordiais, avô fogo, avó crescimento, pai sol e mãe terra, entre outros. Eles residem no reino dos deuses além do espaço e do tempo. Eles estão entre nós e ainda assim indescritivelmente distantes. A cerimônia e o sacrifício podem ser considerados tentativas de restabelecer a unidade mística do paraíso. Todos nascemos do Espírito e, uma vez vividos, voltaremos ao Espírito. O xamã sabe que é um espírito que busca um espírito maior. A consciência sagrada do universo está codificada na música e na dança, na poesia e no conto, na escultura e na pintura. Para o xamã, a arte permite atingir algum grau de controle sobre as forças desconhecidas e misteriosas que estruturam o nosso mundo.
Através destes atos, o xamã desperta momentaneamente as pessoas do pesadelo da doença para o sonho prometido do paraíso, convertendo o profano em sagrado. O xamã não tem medo do universo, mas deleita-se com suas forças enquanto permite que suas forças se deleitem com ele. As figuras interiores sussurram não temas, mas os sonhos e visões são em geral horríveis. Porém, é somente atravessando as trevas que a luz ganha importância. Após a destruição, vem a instrução. Devemos equilibrar o terror de estar vivo com a maravilha de estar vivo. Eliade vê o papel do xamã como um curandeiro que pratica técnicas arcaicas de êxtase. A arte do êxtase é um fenômeno primário atemporal, é estar fora de si mesmo sem deixar de ser você mesmo. As experiências psicológicas de arrebatamento são fundamentais para a condição humana e, portanto, conhecidas por toda a humanidade arcaica. O xamã retrata suas aventuras através da ação estática do transe, do canto, do tambor e da dança. Os enteógenos, que geram o divino interior, também têm sido usados há milhares de anos em contextos sagrados e ritualísticos. O xamã realiza a jornada fisicamente enquanto a realiza no reino espiritual. Assim, a arte torna-se uma expressão viva do reino visionário, revelada e divulgada através da performance. As veneradas imagens da psique desperta são comunicadas como símbolos vivos no processo de transformação espiritual interior. A ordem é imposta ao caos, é dada forma à confusão psíquica, a jornada encontra sua direção. Através da expressão criativa, a condição humana é elevada, mitificada e, finalmente, compreendida coletivamente. O xamã, no entanto, não permite que outros seres mais poderosos tomem posse completa dele. Ele não perde a compostura e não se fragmenta como sujeitos caracterizados como esquizofrênicos. Vontade e controle são as chaves para essa distinção. Von Franz escreve sobre os xamãs, e eles não são possuídos por esses poderes, exceto durante um curto estado de transe voluntário. Eles não perdem seu status normal como seres humanos, mas adquirem conhecimento sobre os poderes do além, do inconsciente e, assim, são capazes de funcionar como profetas e curandeiros, e em muitas regiões, também como artistas e poetas de suas tribos. Do ponto de vista da psicologia profunda moderna, a experiência xamânica equivale a sofrer uma invasão do inconsciente coletivo e lidar com ela com sucesso. O xamã funciona como mediador entre o humano e o divino, dando sentido ao sofrimento humano. Deste mito de cura emerge uma relação transcendente entre o reino celestial e a cultura particular, através da qual a saúde pode triunfar sobre a doença, e uma visão de harmonia pode ocorrer para a pessoa que procura os serviços do xamã. Jung procurou curar a alma dos doentes e ajudá-los a lutar pela plenitude, que é a verdadeira saúde. Semelhante aos xamãs tradicionais, Jung queria estabelecer uma relação entre o sagrado e o mundano, através da nossa relação luminosa com os arquétipos do inconsciente coletivo. Na verdade, o caminho do xamã coincide com o que Jung chama de processo de individuação. Estar numa situação onde não há saída ou estar num conflito onde não há solução é o início clássico da individuação. Se alguém se sentir humilhado por isso, a superioridade do ego será eliminada, permitindo que o inconsciente flua para a vida da pessoa. Jung se distinguiu das psicoterapias que buscavam aliviar o paciente dessas mesmas visões e divindades, consideradas anormais e neuróticas. Desde cedo Jung percebeu que tinha duas personalidades. A personalidade número 1 estava envolvida com as tarefas cotidianas e com sua vida como um jovem estudante. Mais tarde, envolveu-se com seus esforços intelectuais e racionais como psiquiatra. A personalidade número 2, por outro lado, era uma parte de si mesmo, distante do mundo dos homens, próxima da natureza, dos sonhos e do luminoso. Ele escreve, e às vezes sinto como se estivesse espalhado pela paisagem e dentro das coisas, e sou eu mesmo vivendo em cada árvore, no barulho das ondas, nas nuvens e nos animais que vão e vêm, na procissão das estações. Filemon foi o velho sábio e guia espiritual de Jung que encarnou pessoalmente essa segunda personalidade. As duas personalidades estão sempre em oposição, mas no final tentam sintetizar e transformar para um novo nível de paradoxo. Eventualmente, eles se fertilizaram mutuamente para desenvolver um mito criativo de cura, que Jung chamou de psicologia analítica. Entre os anos de 1913 e 1916, Jung vivenciou o que os xamãs chamariam de perda da alma,
ele chamava isso de seu confronto com o inconsciente, experiências que o aproximaram da morte. Ele experimentou uma invasão do inconsciente coletivo e penetrou através de seu âmago, até o eu. Esta iniciação no reino das trevas foi, ao mesmo tempo, os momentos decisivos da sua vida. Não foi uma loucura, mas uma experiência psicológica consciente e deliberada, que ele registrou em seus diários particulares, conhecidos como os livros negros, cujas notas formaram o conteúdo do livro vermelho. Minha alma, onde está você? Você me ouve? Eu falo, eu te ligo, ó, você está aí? Eu voltei, estou aqui novamente. Depois de longos anos de longa peregrinação, vim até você novamente. A tarefa de vida de Jung era trazer a maior quantidade possível de luz para a escuridão. Para Jung, o psicólogo é um curador da alma, que facilita o processo de cura que consiste em colmatar a dicotomia psíquica enraizada no indivíduo, para que a cura brote naturalmente do próprio paciente. Como escreve Jung, o paciente deve ficar sozinho se quiser descobrir o que o apoia quando ele não consegue mais se sustentar. Somente esta experiência pode lhe dar uma base indestrutível. Nenhum argumento racional e nenhuma conversa estimulante podem despertar a força de vontade consciente para encorajar a pessoa deprimida a dar um passo à frente em direção ao futuro. É evidente que o paciente não tem ideia do que fazer. É preciso aceitar esta situação. Encontrar uma saída está além dos poderes racionais. Somente a alma irracional, com sua função transcendente, pode encontrar um caminho a seguir. Somente a experiência da alma, a descoberta de que alguém tem uma alma e pode até tornar-se a própria alma, oferece alguma solução para a perda da alma. Jung curou pacientes com doenças mentais considerados causas perdidas, e alguns de seus pacientes disseram que ele era o único analista que conseguia analisar sonhos sem ouvi-los. Como se ele pudesse, às vezes, olhar diretamente para suas almas. Jung, entretanto, raramente se identifica como um curador. Ele era um homem preocupado e afetado por seus pacientes, ajudando-os a enfrentar a vida sem julgar suas decisões finais. O médico é eficaz quando ele próprio é afetado. É aqui que o modelo de troca dialética de Jung entre analista e paciente é significativo. Alguém que não tenha acedido às profundezas do inconsciente lá visto os caminhos de todos os espíritos da doença dificilmente poderá possuir empatia real suficiente pelo grave sofrimento psíquico dos seus semelhantes. Ele apenas os tratará de acordo com o manual, sem nunca ser capaz de sentir empatia por eles, e este é muitas vezes o fator-chave para os pacientes. O terapeuta que é incapaz de superar a noite escura da alma terá menos probabilidade de ajudar seu paciente. Ele conhecerá bem a teoria, mas não saberá como colocá-la em prática. Von Franz escreve: quando a formação de um futuro terapeuta permanece presa à discussão de problemas pessoais, na minha experiência, essa pessoa nunca se revela um terapeuta eficaz mais tarde. Somente quando ele experimentou o infinito em sua própria vida é que sua vida encontrou significado. Caso contrário, perde-se em superficialidades. E, poderíamos acrescentar, então tal pessoa só pode oferecer aos outros algo superficial, bons conselhos, interpretações intelectuais, recomendações bem-intencionadas para a normalização. É importante que o terapeuta resida interiormente no que é essencial, então ele poderá conduzir o paciente ao seu próprio centro interior. No processo de cura, procuramos unir as partes fragmentadas de nós mesmos para nos tornarmos inteiros. Nascemos integrados, desintegramo-nos e temos que nos reintegrar. A totalidade só tem significado quando reunimos nosso eu fragmentado. Como afirmou Jung, só o médico ferido cura. Este é o mito secreto do deus grego da cura, Asclépio, que em sua essência toca no arquétipo do curador ferido, o padrão arquetípico central de cura no nível mais profundo. O xamã é o curador de feridos, por excelência, e esse arquétipo vem da experiência xamânica. O xamã é o grande especialista da alma humana, só ele a vê, pois conhece a sua forma e o seu destino. Obrigado por dedicar seu valioso tempo para assistir nossos vídeos. Seu apoio e incentivo são a maior motivação para ajudar nosso canal a crescer. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nossos últimos vídeos. Nos vemos novamente nos próximos vídeos.